1971. Eu pensava como iria comemorar o meu aniversário de 13 anos que aproximava. Não tinha a menor ideia. Naquela época tão difícil, seria sorte se alguém lembrasse. Presentes e bolos, nem imaginar. Ficava pensando em ir para o sítio do tio Leopoldo, que ficava perto da minha cidade. O tio Leopoldo vivia sozinho. Sua família ficava na cidade e uma vez por outra os filhos apareciam no sítio para ajudar nos trabalhos. Muitas vezes, em companhia de adultos, eu fui ao sítio do tio Leopoldo para caçar ou acampar na mata que por ali existia. E foi a uma dessas idas que eu descobri uma antiga clareira bem no meio da floresta. O lugar é um encanto. Um terreno enorme e rochoso, cercado de árvores gigantes por todos os lados. Nos fundos da clareira havia uma enorme pedra com mais ou menos 5 metros de altura e o topo tocando nos galhos das árvores mais próximas. Mais adiante estava o rio de águas claras, limpa e fundo. Eu decidi o que iria fazer no meu aniversário. Passar o fim de semana no sítio do meu tio e visitar a linda clareira. Naquele mesmo dia comecei a preparar o que pretendia levar. Um bocó, um estilingue, bolachas, doces, uma faca, um velho isqueiro e outras coisinhas. E o meu aniversário chegou. Ninguém lembrou. Depois de convencer a mamãe, peguei minha bicicleta e saí. Ao chegar no sítio, encontrei o tio Leopoldo encostado na enxada, pensativo e me olhando. Você veio sozinho, garoto? E o compadre não veio? Benção, tio. Não, tio. Eu vim sozinho. Minha mãe deixou. Você vai ficar até quando? Até domingo, se o senhor deixar. Você sabe que nas sextas-feiras vou para a casa da cidade. Não tem medo de ficar aqui sozinho? Não tenho medo não, tio. Eu também quero ir até a antiga clareira na floresta. O tio Leopoldo me olhou preocupado, mas permitiu que eu ficasse no sítio. Por volta das 5 horas da tarde, meu tio preparou a carroça com os mantimentos que iria levar para a família. Pediu que eu desse comida para os porcos e as galinhas nos dias seguintes e saiu. E o sol foi entrando. Acendi os lampiões, comi pão com carne que o tio havia deixado pronta e fiquei a admirar o sítio ao redor da casa. O milharal verde, plantações de mandioca e batata doce, uma farta horta e bastante criações. Ali não faltava nada. Além de bonito, o lugar possuía tudo que o tio ou qualquer outra pessoa necessitava para sobreviver. E a noite chegou. A lua foi surgindo bem devagar, completando a beleza do céu iluminado por um manto de estrelas que parecia trocar de lugar. Enquanto o céu apresentava seu majestoso espetáculo, ao redor da casa a festa era dos vagalumes, dos insetos e de uma solitária e desconfiada coruja. Depois de um bom tempo apreciando a beleza da noite, entrei, preparei uma merenda e fui deitar na cama de colchão de palha. Pela manhã cedinho, acordei com barulho de carroça e cavalo chegando no terreiro. Abri a porta desconfiado e vi um senhor descer da carroça e dizer: Bom dia, garoto. Seu tio me falou que você estaria aqui e me pediu para trazer um pouco de leite. Bom dia, senhor. Muito obrigado pelo leite. O tio sempre preocupado. Você ainda é uma criança, garoto. Faça bom proveito do leite e tome cuidado. Este não é lugar seguro para uma criança sozinha. Muito obrigado. Logo após o leiteiro partir, fui até o galpão onde estavam os alimentos dos animais, enchi os coxos dos porcos e espalhei uma boa quantidade de milho para as galinhas. As obrigações da manhã estavam concluídas. Agora só faltava preparar o almoço e depois sair para o melhor do passeio, a clareira. Por volta das 12h30, cheguei na divisa do sítio com a mata. A partir dali, o caminho era apenas um velho carreiro, quase todo encoberto pelo mato. Antes das 2, cheguei na clareira. Ela já não tinha a mesma aparência. A mata em volta estava mais densa
e a vegetação rasteira tinha invadido parte do chão de pedra. Toda a clareira estava bem mais escura. Os raios solares mal conseguiam iluminar o lugar devido às gigantescas árvores que entrelaçavam suas copas. Eu coloquei os meus pertences no chão e fui até o rio, que também não parecia o mesmo. Já não estava tão cheio e limpo como antes. Eu fiquei imaginando qual seria o futuro do rio e da clareira. E o tempo foi passando e ficando tarde. Eu precisava voltar antes de escurecer, pois a travessia da mata até o sítio era um caminho escuro. Depois de um bom tempo admirando e matando a saudade do lugar, coloquei meu bocó a tiracolo e preparei para começar a jornada de volta ao sítio do tio Lobudo. No entanto, ao invés de sair, resolvi explorar o topo da pedra gigante que ficava nos fundos da clareira, antes do rio. Como a pedra era muito empinada, lisa e quase impossível de escalar, resolvi subir num pé de jequitibá e dar uma olhada de um dos galhos que ficava a 1 metro ou 2 da pedra. No topo não havia nada além de folhas e galhos secos caídos das árvores mais próximas. Depois de alguns minutos admirando a pedra e a vista, resolvi descer. Porém, naquele momento, ouvi vozes e passos aproximando da direção do rio. Como eu não conhecia ninguém daquela região, achei melhor saltar para o topo da pedra e esperar que passasse e fosse embora. Era um homem e uma mulher. Um homem alto, forte, ombros largos, pele clara, quase pálida, cabelos maltratados e barba por fazer. Mais ou menos uns 50 anos e parecia ter uma perna mais curta que a outra, pois mancava ao andar. A mulher era baixa, magra, pele morena escura, quase negra, cabelos longos e pretos, e trazia um chapéu atolado na cabeça que impedia de ver o seu rosto. Lá de cima da rocha, eu observava o estranho casal que, ao invés de seguir em frente, resolveu sentar bem no centro da clareira. Ali retiraram os objetos estranhos de uma sacola e começaram a conversar em um tom de voz que não dava para identificar as palavras. Lá de cima da pedra, eu observava os dois preocupados com a hora e com medo de ser descoberto. A brisa esfriava. A noite aproximava e os dois continuavam sentados, falando coisas que não dava para ouvir. De repente, a coisa ficou mais estranha ainda. O homem tirou uma corda do saco, fez um círculo ao redor deles, sentaram de frente um para o outro e começaram a cantar como se estivessem rezando. Depois de alguns minutos cantando e rezando, os dois pararam e ali ficaram imóveis e em silêncio. E a noite chegou, escura e fria. O barulho do vento na mata assustava. O ranger dos galhos pareciam gemidos imitando vozes. A lua foi saindo e pouco a pouco iluminando a clareira. Os dois estranhos sentados no meio do círculo começaram a gritar e contorcer de maneira estranha, como se sentissem muita dor. E pouco a pouco os gritos foram mudando para urros e rugidos. E a transformação começou. Em questão de minutos, a transformação estava completa. As duas bestas de pé nas patas traseiras uivaram e logo depois começaram a correr por toda a extensão da clareira como 2 enormes cães postos em liberdade. Do topo da pedra eu observava toda aquela cena em silêncio, apavorado, tremendo e sem poder acreditar no que via. Eu já tinha ouvido falar de lobisomem. Já tinha ouvido algumas histórias. Mas pensar que um dia iria ter a oportunidade de ver, e ainda por cima 2, jamais. De repente, a besta menor aproximou da pedra olhando para cima e farejando como se tivesse notado ou sentido a minha presença. E para meu pavor, ela começou a escalar bem devagar. Eu já imaginava o meu fim nas garras daquele animal. Afastei para o centro da pedra e fiquei rezando baixinho esperando pela besta aparecer. Felizmente, ela não apareceu.
Naquele instante, ouvi um forte rugido lá no meio da clareira, seguido por um outro barulho. Eu voltei para a beira da pedra e vi que a besta menor havia saltado e corria em direção da maior. Depois de alguns segundos, as duas bestas saíram disparadas em direção ao rio e sumiram. Eu estava salvo. Pensei em descer e voltar para o sítio do tio Leopoldo, mas como já era tarde da noite e o caminho muito escuro, além do mais, eu podia topar com as bestas. Achei melhor esperar pelo amanhecer, ali mesmo no topo da pedra, que era mais seguro. Eu agasalhei como pude na pedra fria e fiquei tentando dormir. Cada barulho de animais ou estalo de galhos assustavam. Meu corpo doía. E eu pensava na casa do tio e no conforto do seu colchão de palha. A fome aumentava. Os biscoitos e as balas que havia levado estavam dentro do bocó e ao lado do tronco do jequitibá. De nada adiantava. Não queria correr o risco de descer no escuro. O cansaço foi aumentando. O sono apertando e pouco a pouco vencendo minha resistência. E dormi. Minutos ou horas depois, acordei com os mesmos rugidos e uivos de antes, lá no centro da clareira. Eu levantei, arrastei até a beira da pedra e vi apavorado que as bestas haviam retornado e devoravam o animal. Uma cabra, talvez. Depois de comerem todo o pobre animal, os dois deitaram para descansar. De vez em quando a besta menor levantava a cabeça, rugia e olhava na direção do topo da pedra onde eu estava. A maldita parecia não ter esquecido da minha presença. Por 2 vezes, eu estremeci de medo ao vê-la levantar, caminhar até a pedra e olhar para cima farejando e rugindo. A minha salvação é que a besta maior parecia lhe chamar a atenção e ela voltava para o seu lado. A noite foi passando e os primeiros sinais do dia surgindo sobre a clareira. E a transformação das bestas para humanos começou. Os rugidos eram aterrorizantes. Porém, em pouco tempo, a transformação foi concluída e os 2 lobisomens voltaram para a forma humana e nus. Poucos minutos depois, já vestidos com roupas que levavam em uma sacola, os 2 saíram em direção ao rio. Mas antes de desaparecerem, a mulher virou e deu uma última olhada em minha direção. Meia hora depois, eu desci da pedra e saí da clareira em direção da casa do tio Leopoldo. Graças a Deus, a clareira e o meu 13º aniversário ficaram para trás.